Bom, continuando, nós temos mais um videozinho para mostrar para vocês. Vamos assistir um vídeo rapidamente. Um dia, a gente saiu da caverna e não parou de criar coisas. Foi dando pezinho, caçando, trabalhando, dividindo a mesa. Imagine tudo que a humanidade já fez. Um criou, outro recriou. Veio mais um e misturou tudo de novo. Isso só foi possível graças a uma coisa incrível chamada conexão. Quanto mais conectados ficamos, mais criativos e inovadores nos mostramos. Nos conectamos tanto que deixamos o mundo menor. E se cada pessoa, comunidade, governo ou empresa chamasse todo mundo que está conectado para criar ainda mais coisas juntos, para isso temos um nome: crowdsourcing. Crowd, gente, galera, multidão, todo mundo. Sourcing, recursos, fonte, origem, de onde as coisas vêm. Crowdsourcing, que vem de um monte de gente. Conteúdos, soluções, conhecimento, produção social. Mais inteligente, mais rápido, às vezes móvel e até mais barato. Vem aí uma nova economia e uma nova sociedade, mais aberta, transparente e criativa. É tempo de pensar e recriar o trabalho, a inovação, o aprendizado. Agora, imagine tudo que a gente ainda não criou. Vamos nos conectar? O próximo painel tem como tema o crowdfunding. O crowdfunding se espalhou pelo mundo e as organizações estão utilizando as plataformas de financiamento coletivo para projetos que vão desde filmes a novos produtos. Onde está a força de trabalho do crowdfunding e para onde o crowdfunding está indo? Para moderar o painel, eu vou chamar ao palco Humberto Matsuda. Obrigada. Vou chamar também... vamos começar com Paulo Alvim. Próximo, Rodrigo Maia. E Dave Harvelis. Is that correct? Ok. Eu vou fazer então uma breve apresentação dos palestrantes deste painel. Nosso moderador, Humberto Matsuda, é membro do Comitê de Empreendedorismo, Inovação e Capital Semente da Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity. Paulo Alvim é gerente da Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia do SEBRAE. Corrigindo, por favor. Serviços financeiros. Obrigada. Continuando. Se estiver tudo correto. Dave Harvard é o cofundador e CEO WhenYouWish.com, um site novo de crowdfunding sediado em Los Angeles. Fala português? Está correto, né? E por último, quem está faltando? Aqui esse Rodrigo Maia, sócio do Catarse, do Grupo Comum e da Multitude. Correto? Então tá. Então agora, Humberto, todo mundo apresentado com você. Boa tarde, pessoal. Esse aqui vai ser mais um painel sobre crowdfunding. Eu gostaria de convidar o Paulo para começar a apresentação dele e começar a trazer para a gente aqui algumas informações muito importantes. Mas eu queria ressaltar que o bacana desse painel é a interação de vocês e as perguntas no final. Para me juntar, primeiro agradecer o convite, para me juntar a outros que já falaram aqui no evento. Agora a hora é não apresentar em PowerPoint. Isso já foi recitado hoje, mas eu acho que é importante. Eu aprendi uma coisa, que a pior coisa do mundo é quando você vem para um painel e quando você olha, nesse caso eu não sou o último, mas quando você é o último e as duas pessoas que passaram na sua frente falaram um monte de coisas que estão nas suas lâmpadas. Isso é muito comum nos dias de hoje. E não é bem por conta disso, mas eu acho que a minha colocação aqui é um pouco de provocação. Eu acho que é interessante quando a gente olha o tema, eu acho que eu fui muito feliz para o nosso painel, o filmezinho que passou anteriormente. Hoje parece que a gente não conseguiria viver sem internet, e muito menos sem as redes sociais.
principalmente que aqui dentro tem uma galera que a faixa etária nasceu na geração digital. Mas a minha geração não nasceu na geração digital. Eu vi o Bitnet, alguns devem se lembrar, eu vi o Patinho Feio quando a gente começou a fazer computador no NCE da UFRJ. E hoje, graças à internet, a gente tem algumas coisas. Primeiro, conexão. Segundo, velocidade. Terceiro, proximidade. Isso garantiu algumas coisas. Mas isso não bastaria para o crowdfunding. A gente precisa de quê? A integração coletiva. A possibilidade de interagir em conteúdo. E isso veio com as redes sociais. Então, quando você pensa, e isso hoje fica muito fácil a gente olhar para trás, mas há 10 anos atrás isso não era tão fácil de ver. Quando eu vejo um ambiente de interação com a internet, quando eu vejo um ambiente de redes sociais, eu começo a ter um modelo mental diferente. E aí, construir de forma diferenciada. E nós saímos de um contexto de individualidade para um contexto de coletivo. Esse é o primeiro ponto fundamental para a gente começar a entender, por exemplo, algumas coisas que foram faladas aqui até agora. Sem essa contextualização, a gente não consegue perceber como isso veio numa evolução, num processo de crescimento. Esse é o primeiro ponto. Então nós estamos falando em ganhos coletivos, em capacidade de participação, em capacidade de respeito ao conteúdo, à contribuição do outro. Ou seja, todo um modelo mental diferenciado que permite, inclusive, quando eu penso coletivamente em recursos, pensar em financiamento coletivo. E aí eu começo a pensar em crowdfunding. Então, o crowdfunding vem de uma forma natural. Um detalhe, nós temos um conjunto de outros aprendizados de financiar, sempre individualmente. Né? Sempre um olhar, não só da fonte coletiva, mas inclusive do beneficiário individual para o coletivo. Então, hoje, o boom que a gente passa, e esse boom chegou no Brasil com algum atraso, felizmente a internet permite até essa redução do atraso das coisas chegarem aqui. Hoje você tem uma prática de financiamento coletivo, usando algo que, no caso brasileiro, espero que não tenha ninguém aqui de Receita Federal nem de Banco Central, que foge às práticas oficiais, porque você trabalha dentro do pressuposto da doação. Essa é uma premissa estratégica quando você pensa financiamento. Eu faço uma doação, então ninguém vai me perguntar para que eu dei o recurso e onde, né? Toda a relação que quando você hoje, por exemplo, paga um cartão de crédito, no dia seguinte você está sabendo. E como é que foi a evolução da plataforma? É bem rapidinho e pode soltar o vídeo, por favor. Mais de 20 projetos já entraram no ar no Catarse. Desses 20, 10 passaram pela reta final, 6 bem-sucedidos. 800 pessoas espalhadas por 117 cidades do Brasil contribuíram com mais de R$85 mil. E quando você está assistindo esse vídeo, esses números continuam crescendo. Pois bem, por isso aconteceu. Aqueles 6 projetos bem-sucedidos, hoje são 145. Mais de 117 cidades naquela época, hoje são mais de 300. Os R$85 mil arrecadados naqueles projetos, hoje são 1,3 milhão. E tudo isso foi possível porque aquelas 800 pessoas se tornaram mais de 15 mil. Imagina se fôssemos 1 milhão. A gente congela aqui nessa pergunta, no slide seguinte até, de que e se nós fôssemos 1 milhão, porque isso é bastante simbólico, né? E a gente não está falando de 1 milhão de pessoas unitariamente fazendo alguma coisa unitária, a gente está falando de 1 milhão de pessoas que podem sim estar divididas em milhões de pequenos grupos também. Passa para o próximo slide, por favor. No outro, isso.
Por que a gente se questiona do 1 milhão? Né? A gente sempre, como uma plataforma de crowdfunding, de certa forma as pessoas estão sempre atentas às quantias financeiras, ao que está sendo levantado em termos financeiros, mas na verdade a gente se esquece que mais do que qualquer mecanismo de arrecadação de fundos ou de viabilização de projetos, nós estamos falando de um mecanismo de conexão entre as pessoas. E essa conexão entre as pessoas, ela nunca havia sido possível antes, e hoje a gente conta com uma série de ferramentas e mecanismos através da internet que possibilitam um contato direto entre pessoas de diversos tipos de disciplinas e tendências e inspirações, né? Então a gente se preocupa muito em pensar que sim, nós somos uma plataforma de financiamento colaborativo, mas mais do que isso, nós somos uma plataforma que está criando um espaço, e a gente vai voltar isso mais à frente, para que as pessoas possam entender que elas podem sim se coordenar, pensar coletivamente e viabilizar uma série de coisas, desde empreendimentos sociais, empreendimentos culturais, ações. A gente pensa projetos como ações, né? Isso é uma frase que a gente valoriza muito, e mais importante até do que o dinheiro que a gente está conseguindo proporcionar e gerar, e esses números, na onde termina o vídeo, eles continuam crescendo. No vídeo você vê que a gente estava em 1.300.000 distribuídos, a gente já está chegando a 3 milhões em poucos meses, desde janeiro, né? Então isso está numa progressão, e essa progressão ela é o reflexo de que as pessoas estão compreendendo que juntas, localmente, em pequenos grupos, inclusive, ou grandes grupos também, a gente tem projetos de R$350 e projetos de 40 mil ou mais, elas podem realmente viabilizar, tirar projetos do papel, né, e que esses projetos impactem a sua volta, impactem o ambiente onde elas vivem. Eu não estou com... Estou aqui. E 1 milhão de quê? 1 milhão de dólares, a gente pode tentar são 1 milhão de pessoas, 1 milhão de dólares, 1 milhão de dólares já aconteceu, né? Recentemente, no Kickstarter, que eu acho que é a principal plataforma que todos conhecem de crowdfunding, ela é a maior, ela está girando, está com uma série de fenômenos acontecendo. Um projeto, depois de quase 2 anos e pouco de operação, no mesmo dia, em 24 horas, um projeto, na verdade, o Elevation Dock, que é um projeto de um dock para iPhone, bateu 1 milhão de dólares, mas em 24 horas, esse projeto aqui, o Double Fine, que é um jogo do Tim Schafer, bateu 1 milhão de dólares em menos de 24 horas. E a gente se pergunta, um processo que levantou, arrecadou 1 milhão de dólares em menos de 24 horas, ele me dava com uma série de sensações como nostalgia, porque ele era produtor de uma série de jogos como Maniac Mansion, Psychonauts, e então já havia um reconhecimento, um reconhecimento do público para o trabalho dele. E a gente sempre ficava se indagando. Recentemente, num artigo do The Economist, um dos membros do Kickstarter declarou que isso era um turning point, né? Projetos que ultrapassam 1 milhão de dólares, eles elevam a iniciativa para outra coisa. E a gente sempre se perguntou se a moeda que a gente queria usar era realmente a moeda do dinheiro, né? Se a gente quer avaliar o impacto das nossas ações através de uma moeda, de uma unidade monetária. E, na verdade, a gente pensa que, sim, é muito importante que um projeto tenha batido 1 milhão de dólares em 24 horas, que isso renove uma série de sensações sobre consumo e de interpretações das pessoas em relação a práticas de consumo, mas a gente gostaria de ter uma visão um pouquinho deslocada e pensar que a nossa moeda está muito mais atrelada, se eu posso chamar de moeda, à ideia de impacto. Que tipo de impacto a gente está causando? Esse impacto, no caso, é o impacto de ressignificar uma série de práticas de consumo, ressignificar também os intermediários. O Tim Schafer, ele declara que é muito importante que ele tenha se ligado, se conectado diretamente com o seu público. Isso é muito importante. Esse é o impacto desse projeto, e a gente mede ele através desse fenômeno onde ele arrecada muito dinheiro, né? E você pode ver que ele teve 87.142 apoiadores e arrecadou mais de 3.336 dólares no final do período. Isso possibilitou a ele fazer um jogo, né, no caso do Double Fine, né, onde ele está diretamente em contato e onde quem financiou ele é o próprio público consumidor desse jogo. Mas, mais uma vez, a gente não quer usar essa medida unitária aqui para explicar o que a gente pensa e o que a gente quer levar à frente com o Catarse, não só com o Catarse, mas com uma série de outras iniciativas que já estão em andamento. Isso aqui é a curva
do Catarse até hoje. Você vê que em abril a gente alcançou 2 milhões girados, né? Não necessariamente os 2 milhões foram redirecionados para projetos bem-sucedidos, mas a grande parte desse dinheiro. E de abril até agora a gente já girou mais 1 milhão. Está chegando agora, faltam 30 mil reais ou alguma coisa do gênero. E, na verdade, as velocidades estão se tornando muito rápidas, né? A gente girou em 8 meses, 9 meses, 1 milhão, depois girou em 5 meses o segundo milhão e agora está em 3 meses o terceiro milhão. Isso é importante para a gente? Mas não pela quantia do dinheiro, e sim pela quantidade de pessoas que estão utilizando a plataforma e impactando localmente ou com uma abrangência um pouco maior geográfica, com iniciativas inovadoras. Isso aqui é um gráfico dos projetos, a nossa média de categorias dos projetos de repasse financeiro. Vocês podem notar que tem uma área mais colorida e uma área que está mais fosca, né? E a gente tem uma média de projetos entre 50%, gira sempre um pouquinho, 50% a 55% de taxa de projetos bem-sucedidos na plataforma. Mas se você faz um recorte por categoria, você vai ver que a nossa média de repasse financeiro, ou seja, para projetos bem-sucedidos, cresce bastante, né? Você vai ter música, sempre como carro-chefe aqui no Brasil, né? Você vai ter cinema, você vai ter comunidade, como as nossas 3 comunidades a gente chama de projetos que desejam reunir pessoas e empreender o coletivo, né? E são as principais categorias aqui da gente. E a nossa taxa de repasse financeiro para projetos bem-sucedidos fica numa média entre 80% a 85%. Ou seja, as pessoas, a despeito de uma série de suspeitas que a gente tinha se o crowdfunding, o financiamento colaborativo, ia ou não ia pegar aqui no Brasil, as pessoas adotaram essa prática, estão adotando, né, à medida que a plataforma e o conhecimento vai se espalhando, com certeza por uma série de motivos que o Paulo citou, pela desburocratização, pela agilidade, por um outro fator muito importante, a gente propicia, quer ou não, um ambiente de aprendizado, onde as pessoas têm feedbacks, elas se conectam, elas recebem conhecimentos, e são várias vias e vários vetores onde a pessoa recebe informação, seja para evoluir o seu projeto antes de ele entrar na plataforma, seja para evoluir o projeto enquanto o projeto está na plataforma, seja para evoluir o projeto logo depois que ele sai da plataforma bem sucedido ou inclusive mal sucedido. Então, o que eu quero mostrar com esses gráficos é que o que importa é muito mais a ideia de que existe um movimento de conexão entre as pessoas, em que as pessoas passam a acreditar que sim, é possível se organizar em pequenos núcleos, não precisam ser grandes megalomanias de fazer projetos enormes, de impacto enorme, e que esses pequenos grupos, através das ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, podem ter um impacto, e por isso que eu digo que a moeda que a gente prefere avaliar é a moeda do impacto, né? E isso se torna mágico, né, na nossa opinião. E se fôssemos 1 milhão de nós, para completar aquela pergunta? E nós aqui como um trocadilho de nós, todos juntos, e nós como nós de uma rede. Talvez seja muito importante a gente pensar que, no fundo, o que é necessário é capilarizar todo um comportamento de trabalho e de empreendimento em rede. Por quê? Porque a gente está cada vez mais suspeito com a ideia de centro, né? Com a ideia de que a gente tem que sempre ir a um centro só, e aquele centro é aquele centro que isso está ocorrendo nos últimos 20 anos, onde começou a se pulverizar a ideia de um elemento que, seja na mídia, seja na música, a gente pode citar uma série de exemplos. Então, a ideia é pulverizar a capacidade de trabalho, isso o crowdsourcing já faz muito bem, e o crowdfunding agora, ele, além de pulverizar a capacidade de trabalho em solução, em conteúdo, ele está pulverizando a capacidade de trabalho em execução. Então, a gente pode executar projetos de forma pulverizada, distribuída, eu até prefiro essa palavra distribuída, e com isso a gente somar impactos talvez até bem maiores do que se houvesse um centro só. E para isso eu vou utilizar um exemplo bem recente, né, do Pinto My Carroça. A gente perguntou, e se fôssemos 1 milhão de nós? O Pinto My Carroça, ele teve 792 apoiadores, bem longe de 1 milhão de pessoas ou qualquer coisa do gênero. Ele arrecadou R$ 63.950 de R$ 38.200 que ele pediu, né? E a proposta do Pinto My Carroça, que é um projeto do Thiago Mundano, que é um grafiteiro que já fazia o que ele fez no projeto, que era grafitar catadores de São Paulo, de vários lugares do mundo que ele já havia rodado, e, de certa forma, dar dignidade através da estética para aqueles catadores, para que eles
tivessem uma carroça melhorada, para que eles tivessem esse contato com a ideia de que eles podem ter um carro bonito, se sentir orgulhosos daquilo que eles estão fazendo. Os catadores aqui em São Paulo são responsáveis por boa parte, né, da reciclagem do lixo. E quando a gente fala 1 milhão de nós e por que a nossa moeda tem impacto, em SP, no evento recente, depois do Pimp My Carroça, Pimp é uma brincadeira com a ideia de alterar uma coisa que ficou muito famosa em programas americanos, de tunar carros e coisas do gênero, então ele brinca com essa palavra, né? Nós tivemos 270 voluntários, 2.000 pessoas no evento, 1.649 likes, 159 mil resultados de busca no Google, e houve depois um evento no Rio de Janeiro que juntou o Pimp My Carroça, o projeto Belo Monte, o projeto Corri, que inclusive é um projeto que não foi bem sucedido no Catarse, e tiveram 70 voluntários, ou seja, as redes elas começam a caminhar sozinhas e elas nem mais precisam da plataforma de crowdfunding para se fazerem funcionais e para espalhar cada vez mais aquele impacto. Então, será que a gente não impactou 1 milhão de pessoas com esse tipo de ação? Uma ação que começa na cabeça e na ação de um indivíduo e que ele consegue coordenar esforços, ele alavanca esses esforços através de uma plataforma de crowdfunding e depois disso tudo anda sozinho. Anda sozinho porque as pessoas reconhecem o valor naquilo que ele está fazendo. Então, se a gente pensar que ao invés de consumir ou de estabelecer produtos, a gente quer reconhecer valor, eu acho que a gente começa a chegar mais perto do que a gente está se propondo a fazer. E aí vem essa frase: a revolução não acontece quando a sociedade adota novas tecnologias, ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Então, no fundo, eu acho que todo mundo que está assistindo essa conferência e todo mundo que busca soluções e inovação, elas, obviamente, a tecnologia tem um papel fundamental, mas não se trata necessariamente de tecnologia, se trata necessariamente de achar soluções e de alguma forma, utilizar a tecnologia como catalisador dessa mudança de comportamento. Isso não é ruim, isso é muito bom. A gente mesmo brinca que a gente passava no começo do Catarse, tudo era muito braçal e tudo era bem né, ali no corpo a corpo, e a gente ficava bem tenso com isso e achava que de alguma forma isso estava prejudicando o nosso andamento, e isso foi um grande aprendizado para a gente, porque no fundo, a ideia de que não existiam, por exemplo, notificações automatizadas na plataforma no começo, induziu a gente a fazer um trabalho de corpo a corpo com todas as pessoas que utilizavam a plataforma. Isso empoderou a nós e as pessoas com um contato muito mais próximo, e a gente viu como é interessante e como as pessoas estão buscando isso. Essa questão da aproximação, da quebra de distâncias, das ressignificações. A gente no começo falava, vamos quebrar o intermediário. De repente a gente pensou, não, mas nós fazemos um papel intermediário, então vamos começar a ressignificar o intermediário. E agora a gente talvez já possa até afirmar que a gente pensa em distribuir esses intermediários, e que esses intermediários, que fazem um papel importante em qualquer tipo de empreendimento e de viabilização, e são players dentro das dinâmicas de se viabilizar algo, eles possam ter relações mais aproximadas com os projetos que eles estão entrando em contato. E por isso a gente entende o Catarse como um espaço comum, um espaço onde as pessoas estão ali para se conectarem fundamentalmente e, claro, também com o viés de que elas estão ali para captar dinheiro e recursos, e a gente gostaria até que a gente não se resumisse a recursos financeiros, e eu acho que no fundo a gente não se resume, porque quando você vê um case como o Pimp My Carroça, você entende que o dinheiro é só um catalisador, mas que no fundo, o espaço e a campanha de crowdfunding, financiamento colaborativo no Catarse, ela serviu só como um trampolim, uma catapulta, um pontapé inicial para que as pessoas pudessem acelerar a ideia de conexão, que desse um motivo a elas para fazer isso, né? E aí eu venho aqui para citar até um aprendizado que a gente teve com um dos projetos. Um dos projetos que a gente teve foi o Cidade para as Pessoas, para exemplificar graficamente o que a gente pensa. E no Cidade para as Pessoas, numa daquelas entrevistas, a questão Curitiba, de como é que as cidades podem melhorar sua mobilidade urbana, qualidade de vida, e a Natália Garcia, que é a jornalista que empreendeu o projeto, está rodando diversas cidades e estudando e pensando como nós podemos aplicar essas noções para melhorar o ambiente das cidades onde a gente vive e retornar essa cidade para as pessoas como elemento prioritário, não para necessariamente carros ou transporte ou estruturas, e sim para as pessoas.
E no urbanismo tem esse conceito de que uma cidade mononucleada, ela dificulta uma série de questões, por exemplo, a mobilidade urbana, a qualidade da vida entre as pessoas. E no momento em que você começa a entender uma cidade que, ao invés de ter um centro, ela tem diversos centros, e eu prefiro até não chamar de centro, chamar de núcleo, porque centro traz algumas sensações que não necessariamente é o que é o ideal, núcleos distribuídos, uma série de modificações nas cidades se dão. A mobilidade urbana melhora, a qualidade de vida das pessoas, por consequência, melhora, e a gente começa a ter uma vivência um pouco mais adequada ao que é a ideia de não haver um centro só. Nós temos que pensar que a gente tem que distribuir essas funções, e distribuir função também é distribuir poder, e por isso a gente entende que o Catarse vai arrumar, e não só o Catarse, mas acho que entendo que é Engage, a multitude, as empresas que estão todas circundando todo esse ambiente de inovação. Cada vez mais, eu gostei muito do que o Jeff Howell falou sobre a assincronia, né? Assimetria, na verdade, desculpa, sobre a assimetria. E quanto mais a gente puder trabalhar de forma a empoderar o outro e entender isso como um processo natural, eu acho que a gente vai ter mais capilaridade, mais força, inclusive, e mais abrangência, né? E inclusive mais diversidade. Então eu acho que o Catarse, no fundo, o que ele quer nesse momento é deixar de ter um papel necessariamente de centro e passar, tanto na área de curadoria, quanto na área de trabalhar em volta da plataforma, quanto em diversos setores de fornecimento de conteúdo, para toda uma trama muito maior do que simplesmente algo que solta uma via para lá e retorna outra via para cá. Não, vários vetores que se conectam e formam literalmente uma rede que nem deveria ser tão simétrica quanto essa, realmente, muito mais assimétrica. Porque isso entrega às pessoas o valor que eu escolho qual é o meu centro, eu não diria nem meu centro, mas o meu núcleo, qual é a minha afinidade. Isso facilita algo muito interessante, que é as pessoas passam a se conectar não por uma relação de função, mas por uma relação de valor, de afinidade, de afeto. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, de alguma forma ou de outra, que se a gente quer mudar as nossas relações de consumo e entender o que é consumo, que consumo não é somente entrar, comprar alguma coisa, e que talvez a gente até deixe de usar o nome consumo, a gente tem que pensar que a gente precisa agregar mais valor, não só no produto, que é algo que é desprovido de alma, mas nas pessoas, e na conexão entre essas pessoas. E eu acho que quando uma plataforma de crowdfunding se coloca dessa maneira, ela está possibilitando que, muito mais do que reinventar um mecanismo de venda, e isso não é uma crítica, eu acho que esses mecanismos de venda são importantes também, como nos casos do Kickstarter, desde que houve os projetos de 1 milhão, 10 projetos já bateram mais de 1 milhão, a ideia de que a gente não pode simplesmente fazer um paralelo com o que já existe, sim, se a gente quer realmente desenvolver um novo comportamento e pensar em novas dinâmicas, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e pensar em conexão, nessa liga que falta. E é o que a gente tem trabalhado aqui no Brasil. Porque o nosso cenário aqui ainda tem uma série de barreiras em relação, né, a essa questão de doar dinheiro e tudo mais. A gente vai discutir isso mais aqui na discussão. E esse é o nosso futuro. A gente quer empreender esforços de um aprendizado e que as pessoas todas entendam esse mecanismo. A gente quer criar mecanismos mais eficientes e mais interessantes e ferramentas para que mais negócios em rede possam acontecer no ecossistema do crowdfunding, do Catarse, da Impulso, da benfeitoria, e pensar em estratégias open source, para que a comunidade possa empoderar o crowdfunding, o Catarse e o que quer que possa jogar nesse time, para que as pessoas possam se conectar e viabilizar cada vez mais coisas. Hello. Boa tarde. Tudo bem? Ok. Meu nome é David, apelido Dave. E eu ia tentar
de falar português, tudo, mas o intérprete tem voz muito mais lindo que meu, e por isso eu vou falar inglês. Desculpa, eu queria tentar, eu vou tentar um pouquinho mais. Primeira coisa que eu queria agradecer o Sean e Marina e Carl, porque eles são muito simpáticos comigo, and they were very nice, so I want to say thanks to them. So, let me get started. And, by the way, eu também sei que agora, 3 horas da tarde, vai ficar cansado, né? Eu vou tentar ficar um pouco animado para não dormir. Se você quer dormir, pode. Who are we? Agora em inglês. Who are we? I'm Dave. I have 2 people with me, John and Sylvia. John, wave. There they are in the back. So if you want to talk with us after, if you have any questions that we don't have time for on the panel, you can come find us. So I'll quickly talk about who we are. I was asked to talk about the Jobs Act, the big law in the United States that President Obama just signed. So I'm going to talk about that in the context of the government regulation of stocks and bonds, which are called securities in the United States over time, so that you can start to think about how to avoid the mistakes that we made in Brazil. I love the fact that outra coisa, eu amo o Brasil totalmente. And I love that you can skip the intermediate part where you have cable, you go straight to fiber optic. Well, hopefully you can skip the parts where we made mistakes in regulation and you can go straight to good regulation of securities. So we'll talk about that. That's a little bit boring, I'll admit. And then I want to talk very directly about fraud, okay, because it's a big topic for us. And then I will show you a little bit about who we are. This is me in image form. The relevant stuff. I went to law school. I worked on Wall Street. Goldman Sachs was a client of mine. I worked in Silicon Valley at Wilson Sonsini, so I worked with a lot of startup companies that you know the names of. And that's just fun. I worked in the World Trade Center, one of the World Trade One, the one with the pointy thing on top. Yeah. So let's get started. What is a security? This is the most boring slide, I promise. But in the 33 Act, of the 1933 Securities Act, the Truth in Securities Act, there's a very long definition of what is a security. Pretty much anything related to having an interest in a company, whether it's on the equity side or debt side, is a security. That's what is regulated in the United States, and let's talk about that. This is the oldest stock in the world, from 1606, issued by the Dutch East India Company. Okay, and a security can be even written on a napkin. If I say, oh, you have 10% of my company, and I sign it, and you give me £1, that's a stock. Okay, this is the world's most recent stock, you know, Facebook. So these are the most obvious examples. Now, what is not a security? I think that this is not a security. I think this is a pre-sale of a product. Now, I'm going to say it is probably not a security because the government, the SEC, the Securities and Exchange Commission, might make an argument that this is a security. Now, more interesting, I think, will this be taxed? And Amazon.com has tried to avoid taxation of online sales for a long time. But these pre-sales, like the Pebble, which everyone should know about on Kickstarter, was a great example of a pre-sale of a product. With stocks comes bubbles. So I want to talk about this Mania das Tulipas. Does everybody know about this? You've heard of it? This is very fun. Look at this. For one tulip bulb, in the 1600s in Holland, someone gave up
2 tons of butter, 1,000 pounds of cheese, 12 fat sheep, and a silver drinking cup. All this stuff for one tulip bulb. It's a very interesting phenomenon. We had it in the United States in the 20s. There's a new movie, it's going to be very cool, with Leonardo DiCaprio called Gatsby. It's coming out in a few months. But in the 1920s, we had a huge run-up in the stock market. So let me go through, this is the Dow Jones Industrial Average for the past, since 1902, since 1900. And let's look at what was going on. So right here, from 1900 to 1929, it was up and down, okay? And finally there was this bolsa, the big bubble in the late 1920s. And then you had the big crash. We were in big trouble until World War II. And then after World War II, the economy started to come back. Right around 1970s, remember we had the problems in the Middle East with Iran and gas and President Carter. We had what's called stagflation. The economy was really bad. Inflation plus no economic growth. So they had to do something right here, right around 1980. And then after that, you see it went up again, and then we have another plateau at the top. So let's look at this in connection with regulation of the stock market. So in the early times, in the early years, with the up and down, the only regulation were individual states. So between 1911 and 1933, 47 states adopted what's called blue sky laws. And why were they called blue sky? And if you ever talk to an American and you want to sound very sophisticated about securities law, say, do you know why it's called the blue sky law? And they don't know, I promise they won't know. It's because people in Kansas, the first state that adopted regulation on securities, it's because people were selling, they were lying, it was fraudulent. They were selling small parts of the blue sky to other people. It's very bad, right? So Kansas created a law and all the other states followed. But this was not enough to prevent the crash. So in 1933, the Truth in Securities Law was adopted by our federal government. So this is the first time Washington, D.C. got involved, and it was a very important, very big law. So all IPOs in the United States are governed by this law, the 33 Act, 1933, okay? And this requires that anything sold, any stock or bond sold in the United States must be registered with the federal government. And this was because we were in a terrible situation, the Great Depression. Now, the economy was stagnating again here in the 70s, and so in 1982, the federal government took away they took away regulation by creating something called the Regulation D exemption. So we're going to talk about it more in a bit, but basically it allowed some stock to be sold without registering with the federal government. We'll talk about that in a second. In fact, here it is. So this Regulation D has become very important, and it's known as private placements. This is important for Brazil to think of an exemption with crowdfunding. Regulation D offerings, which is what Facebook was before the IPO. It was a Regulation D exemption. And so you can sell stock to certain people under certain conditions. We'll talk about that. But what these next few slides, what this shows here, I like the bouncy ball. Right? It helps wake up, right? These Reg D exemptions are now more than IPOs. So $905 billion have been raised with Regulation D exemptions than this public equity IPO market. This is astonishing. This is a huge, hugely important statistic for the potential of crowdfunding, even here in Brazil. Here are a couple of, I'm sorry about this slide, this is a little bit boring, but
In 2010, Reg D offerings surpassed debt offerings as the dominant offering method in terms of aggregate amount raised, $905 billion. The median offering is modest in size, approximately $1 million. So that means there were thousands and thousands of these small offerings that added up to this huge number. When this exemption, in 1982, when this came out, people were complaining about it. People were scared that it would lead to a lot of fraud. The same stuff they're talking about today with crowdfunding. And as you saw in the last slide, this Regulation B exemption has become hugely important. This is an interesting thing. Our government tells you, the public, that the government does not even review the Reg D filings that people make. This was astonishing, and we can talk. I'll show you this later if you want to talk more about it. But it's really amazing that they admit that they don't review the 20,000 filings that come in for Reg D. You have to file one piece of paper, and they don't even look at it. The government. Now, so Reg D focuses on what's called accredited investors. So in order to have this exemption, you have to meet these requirements. You have to have a net worth of at least $1 million US, not including your house. So in order to sell a stock to someone and not register with the federal government, that person that you sell to must have either a net worth of $1 million or have made a lot of money in the past couple of years. And the idea, the theory is that these people do not need protection from the government. I don't know how that's a point to debate. Here is the Crowdfunding Act. This is what Barack Obama made. It's called the Jumpstart Our Business Startups Act, Jobs Act, right? And here is the crowdfunding section title. It's section 3, crowdfunding exemption. You see, it's an exemption like the Reg D exemption from 1982. Here's some key points. So now they've reduced the amount of money you have to make in order to be able to sell to a person. So individuals with income or net worth of less than $100,000 may invest up to $2,000 or 5% of their income. And I can give you, you can have this PowerPoint if you want to see this. It's all online. You can crowdfund up to $1 million over a 12-month period. And companies will be exempt from the 500 shareholder rule. So Regulation B, remember the thing from 1982, said that you can only sell to 500 people. Now now it's 2,000 people. Facebook, this is relevant for Facebook because one of the reasons Zuckerberg had to IPO Facebook is because they went over the 500 limit. The Jobs Act, this law, has been met with a lot of criticism, just like all of the other deregulation that we've seen. And this is a guy that you should read if you're interested in this stuff at all, in American political economy. This is one of my favorite journalists named Matt Taibbi. He writes for Rolling Stone, and that's his blog. And he has criticized this law, and there are legitimate criticisms that, if you're interested, you can read more with him. But he talks about a lot of things, and if you're interested in America at all, I would read Matt Taibbi. This is a very developed and sophisticated space in the United States. Second market and shares post. You could buy Facebook, for example, on second market before it was public. So these are a couple of other websites that you might be interested in. So for Brazil, something to consider as you skip the copper wire and go straight to fiber optic. Think about this idea of accredited investor. Do you want to put limits on who you can sell to? Do you think that richer people need or deserve some less protection from the government than other people? Think about this paternalism idea. Safeguarding the public versus the potential democratic financial revolution that we could create with crowdfunding. These are just ideas for you to think about. Now, safeguarding the public from what? So this is now we're switching to the fraud topic.
And I tried to put it here I want to be very blunt about fraud. This is an issue and something that needs to be talked about. But here's my opinion on it. Here she is, Rodrigo. This is the little old lady that everyone imagines. She's sitting home in a rocking chair, and someone knocks on the door, and they sell her some fraudulent stock in a bad company. In the United States, we make a difference. It's called white-collar and blue-collar crime. This is white-collar crime, and in fact, not only do we treat it differently, a little bit more lenient, we actually glamorize it to some extent in this TV show with this very attractive actor called White Collar. And you see he's got the handcuffs. But my argument is, this is the same thief. They should be treated the same. And I think we have a problem in the United States that we don't treat white-collar and blue-collar crime the same. If someone steals from the little old lady with a gun, it's the same as the guy who steals with paper. I also would say this is the little old lady today. She has an iPhone and she knows a lot more. There's no comparison between her and the people in 1929. Now I'm finishing up, but I wanted to make a couple of big points. This is my guy Matt Taibbi from Rolling Stone again. And this just came out, June 21st. It's in the July 5th edition of Rolling Stone. And it's an incredibly important expose on banks that have stolen billions of dollars from counties and states in the United States, from small governments and towns. And it's very important to read this. But it talks about fraud on Wall Street. Here's an article from the New York Times. This is Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs. An analysis of SEC enforcement actions during the last 15 years found 51 cases in which 19 firms broke anti-fraud laws that they agreed to never breach again. They already broke the law with fraud, and the government made an agreement with them, and in the agreement it said, we will not break this law again, and they do it again anyway. It's just a tax for them. So I submit to you that we can't really trust the banks. Now what about politicians? What about our government? Can we trust politicians? So I did a Google search. This article is 4 hours old about a corrupt politician in Chicago. This article is a month old. These are all corrupt American politicians. The Google search was 18,900,000 results. And then we know this guy. So we can't trust the government. So we're talking about fraud. We're worried about so much fraud going on. And I'm saying it's on Wall Street, and it's in Washington, it's in Sao Paulo, and it's in Brasilia. So I think we don't have a choice here. Here's my proof for you. One small proof, but there's many. On Kickstarter, there was a game called Mythic. It was a fraud, total fraud. Somehow it got past the Kickstarter application process. But within 4 hours, the crowd identified it as fraud, and it was taken down, and no one lost 1 centavo. No one lost anything. This is my proof for my argument is who you should trust. Who can we trust? I think these are the people that we can trust. These are just pictures I found online. But I like these pictures, and I think that we can trust these people. Especially that kid. So I think we don't have a choice. I think the fraud issue is important and should be debated and discussed, but I think it's overblown, and I think we should always refer to Wall Street and the banks and the government when they tell us to worry about this and protect the old lady. I think we should trust each other. And that's my point for you. One of our investors at my company is John Mackey, who was number 8 entrepreneur of all time. He was the founder of Whole Foods Market.
in the United States, and he's creating something called Conscious Capitalism, and the website is consciouscapitalism.org. You might check it out if you're interested in this kind of ideas, but it's trying to come up with a new way, a new approach to business, and it's a very built-out, sophisticated new model for how you can be more consciously aware when doing business. This is a beta concept idea for a website that we might try to do here in Brazil. You know, I love Brazil so much. I would love to do this, but I wanted to show this to you, and I have a short video if we can play. It's not long, and I'd love to get feedback from you and what you think about it. So maybe we can watch that, and then that will be the end for me. Algumas pessoas dizem que quando a gente não tem um sonho em segredo, é o que pode torná-lo realidade. Muita gente acredita que ao assoprar uma vela, ver uma estrela cadente ou jogar uma moeda no poço é o que pode torná-lo realidade. Em When You Wish, se você está arrecadando dinheiro para um filme, para plantar uma horta comunitária ou qualquer que seja o seu sonho, não só deseje, mas financie este sonho. Como? Nós criamos a forma mais sofisticada para arrecadar dinheiro online. Digamos que você queira ajudar a resgatar esses cachorrinhos que estão presos em laboratório e que seriam sacrificados. Tudo que você tem a fazer é definir uma meta e um prazo. Daí, você faz um download de fotos e vídeos e em seguida escreve sobre os detalhes do seu projeto de caridade. These guys are in desperate need of medical care, and we're talking not just the basics. Você acabou de criar esta página, que é uma grande forma de captação de recursos e mídia interativa, que pode ser partilhável e qualquer um pode acessar online, postar comentários e doar através do uso de um cartão de crédito. Quando ajudamos um projeto, não só contribuímos para que seu objetivo seja alcançado, mas também podemos ganhar brindes e diferentes tipos de agradecimento. Por exemplo, digamos que alguém doe R$25 para uma causa e, como uma forma de agradecimento, essa pessoa receberá uma camisa. Ou por uma doação um pouco mais generosa, de R$50, não só o doador ganha a camisa, mas também ganhará este porta-retrato com a foto do cachorrinho que foi resgatado. Vamos agora ser mais criativos e oferecer algo realmente especial. Se alguém doa R$1.000, não só essa pessoa vai receber o porta-retrato e a camisa, mas também receberá uma passagem para que possa visitar o cachorrinho e, quem sabe, até adotá-lo. Ao invés de uma doação em dinheiro, é possível também pôr à venda na sua página bens ou serviços. Por exemplo, alguém que quer ajudar pode listar alguns objetos, como este cachecol de cachemir. O item aparece na sua página e o dinheiro arrecadado será direcionado para você. Em When You Wish, não é só soprar uma vela, ver uma estrela cadente ou jogar uma moeda que vai fazer um sonho se tornar realidade. É conectá-lo com todos que você conhece e com o espírito de dar um pouco para conseguir bastante. Desejos se tornam realidade sim, mas não se lhes forem mantidos em segredo, mas sim se forem compartilhados. Bom, vamos abrir agora para perguntas, mas antes da gente ouvir as perguntas da plateia, eu queria colocar algumas perguntinhas aqui para estimular a discussão. Então eu queria começar com o Paulo, fazer uma pergunta bastante objetiva, Paulo. O que hoje o Sebrae possui de iniciativas relacionadas a crowdfunding e como as pessoas que hoje estão aqui assistindo a gente ou qualquer um dos empreendedores podem procurar o Sebrae para pedir algum tipo de ajuda nessa área? O primeiro trabalho que nós estamos fazendo, né, a gente tem um site na área de mercado e finanças, né, é divulgar sobre isso. Né? Eu acho que existe ainda um grande desconhecimento sobre essa questão. Né? O segundo papel é um processo de orientação. Né? Se bem que, como foi bem colocado aqui nessa última apresentação, nesse último filme, o caminho é fácil. Né? O problema é ter a proposta. Você ter uma ideia, um grande desafio, e a sua rede. Né? É fundamental que, quando nós estamos falando de alternativas para fomento
crowdfunding, nós não estamos falando de projetos individuais. São projetos coletivos que envolvem comunidades, que envolvem redes, né? E esse é um processo de construção, inclusive, na elaboração dessa proposta. Não é como é um clássico empreender. Eu tive uma ideia, vou montar meu plano de negócio para viabilizar os meios financeiros próprios e de terceiros. Aí não, estou falando de uma construção. Um processo de construção que envolve grupos de pessoas, que o ganho é coletivo, né? E esse é um processo de construção que precisa de muita orientação. Não é alternativa para muitos, né? Mas para muitos é a alternativa em função, inclusive, de dificuldades que cada vez que se tem, né? Você viu os exemplos aí, estão muito centrados ainda na atividade social, na atividade cultural, né? Por conta de poucas formas de viabilizar propostas de execução coletiva. Então, eu acho que é um processo de aprendizado, ele tem rebatimento, quando se fala dos exemplos internacionais, eles chegam a atividades de negócio, mas com uma lógica que, infelizmente, nós ainda não temos no país. Então, o nosso trabalho nessa área ainda tem sido muito de informação e orientação. Rodrigo, a gente viu aí uma série de exemplos bacanas, mas ficou claro que existe aí uma série de diferenças entre a nossa realidade aqui no Brasil e como as coisas estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. O que você enxerga hoje de semelhanças e diferenças, no sentido de entender quais são os bons exemplos que a gente pode seguir e quais são os erros que a gente tem que evitar? Eu acho que o David pode me corrigir se eu falar alguma besteira, mas assim, acho que a principal diferença que eu compreendo, que eu enxergo, é a questão da interpretação do mecanismo mesmo, assim. Como as pessoas enxergam o crowdfunding e todos os pré-requisitos na sociedade que existem nos Estados Unidos e, de certa forma, aqui ainda estão num momento mais embrionário, para que seja possível ter, por exemplo, esse tipo de fenômeno que teve nos Estados Unidos e que não ocorre no Brasil. No entanto, eu acho que isso também cria quase que uma máquina do tempo, porque enquanto que nos Estados Unidos você tem, por exemplo, o lobby legalizado, as pessoas podem com mais agilidade chegar ao governo e implementar uma regulação específica, como lenha na fogueira, né, para que mais uma via seja apresentada. Aqui no Brasil nós não temos uma regulação específica, mas ao mesmo tempo nós temos um exemplo externo, nós temos algumas barreiras culturais aqui e mecânicas mesmo, como questão de métodos de pagamento um pouco mais aperfeiçoados e adaptados para o crowdfunding, assim como o receio das pessoas em relação a doar dinheiro e a contribuir com dinheiro, apoiar dinheiro através de mecanismos online. E esse receio da fraude, que o David colocou muito bem. Então, acho que a principal diferença é o contexto cultural e de regulação entre os dois países. Eu não sou advogado, não poderia falar coisas mais específicas, mas isso também é uma vantagem, porque a gente já vê uma máquina do tempo. Você consegue ver o que daria para ser no futuro e consegue, de certa forma, se planejar para evitar o que, por exemplo, o David pode colocar como aspectos ruins do que está acontecendo nos Estados Unidos, e a gente conseguir talvez chegar num modelo mais afinado que seja adequado ao conceito, ao contexto cultural brasileiro, porque eu acho que a gente também não pode simplesmente replicar algo, a gente tem que adaptar. Dave, a gente viu durante a sua apresentação um cuidado muito específico em trabalhar com uma legislação dos Estados Unidos evoluiu e também o medo da fraude. Né? Mas, ao mesmo tempo, o crowdfunding surgiu e vem crescendo nos Estados Unidos num período de crise financeira, né? Onde talvez... será que esse desenvolvimento que aconteceu nos Estados Unidos é uma decorrência de um momento difícil, onde acesso a capital de bancos é mais difícil, onde investidores de venture capital têm um modelo que está sendo discutido, sendo criticado, colocado em xeque, e, portanto, o medo de fraude ele é menor do que a necessidade, ou seja, é algo que é conjuntural? Ou você acha que o crowdfunding é algo que veio para resolver uma série de deficiências que o venture capital, os bancos não conseguem resolver, mas que o crowdfunding resolve de maneira mais elegante e mais eficiente? Okay, I'm sorry, I'll do English. The question is too good for me to stumble through with Portuguese. My personal opinion is that
the politicians in Washington are using the economy as the excuse to follow something that was democratically coming up from the crowd already. And let me give you a little bit of insight what's going on now, right now. And crowdsourcing.org, Carl's firm, is really the #1 source for information on this. And just last week, actually just a couple of days ago, the SEC came out and said they're going to be late on their rulemaking. And so it's an interesting situation. Congress, the people's body in the United States, Congress is supposed to be for the democratic people. Congress said, we want this law enacted immediately. And the bureaucrats at the SEC are waiting. Now they're talking January of next year before we can see the final rules. So I see a disconnect between the genesis of this coming from the people, the crowd. That's what crowd means. I see a disconnect between what's going on in Washington, and I think they're opportunists to some extent, using the economic crisis as a justification for this new law. But the people were going to demand it anyway. I think we would have seen it no matter what, maybe just a little bit slower than what happened. That's my personal opinion. Uma última pergunta aqui para os panelistas em conjunto. Eu gostaria de ouvir cada um dos três dessa última pergunta e depois abrir para perguntas da plateia. Então, por favor, todo mundo já vai pensando nas perguntas que vocês querem fazer. A pergunta que eu queria fazer para vocês três coletivamente é bastante simples, mas de certa forma um pouco capciosa. No seguinte sentido: existe uma associação muito grande do conceito de crowdfunding com doações. Certo? Mas a gente sabe que ninguém vai simplesmente se prestar a ficar doando incessantemente dinheiro. Os bancos, eles têm uma contrapartida muito clara, que são os juros. Para cada dinheiro que eles te emprestam, eles querem uma contrapartida em mais dinheiro. O investidor de venture capital, ele tem a postura do smart money, ou seja, o dinheiro que tem a capacidade de ajudar a empresa, mas, em última análise, a contrapartida é muito clara. Você pega uma participação da empresa para depois ter um retorno financeiro. Quando a gente fala em crowdfunding, essa relação não é necessariamente verdade e, portanto, ela não se aplica somente no caso de empreendedorismo de uma startup. O crowdfunding ele atinge uma série de outras situações que não se restringem a montar um negócio. Né? A gente tem aí no próprio Catarse, no Money exemplos de situações onde não é montar um negócio. Então a pergunta é a seguinte: existe limite no modelo de crowdfunding? Quais são as limitações que existem para esse tipo de modelo que vocês já acreditam? E se crowdfunding é sobre doação, ou seja, depender da boa vontade ou um lado bonzinho das pessoas, ou se existem intangíveis que são entregues em contrapartida, não só no sentido de adiantar uma venda, que o Deus está falando, ou de repente vender um ingresso antecipado, mas de outras formas. E será que isso não é, na verdade, a grande moeda de troca que as pessoas que se prestam a fazer o funding coletivo não estão buscando em última instância? Eu acho que sim, existe essa associação com a doação. Eu acho que sim, existe um questionamento se não existe um ponto de saturação, que é de certa forma algo que está querendo tocar na pergunta também. Eu vou de novo manter um pouco a posição aqui de que sim, provavelmente em algum ponto vai haver um ponto de saturação. Se você descambar para uma lógica de venda, talvez menos, talvez isso se... Mas por isso a opção, por entender que na verdade é um processo de aprendizado e de estabelecimento de cultura, de um tipo de cultura, né, de comportamento. Aonde isso vai dar, a gente sempre fala isso e a gente fala isso com uma certa... a gente não quer saber onde isso vai dar, no fundo, porque eu acho que a gente quer viver a experiência e eu acho que quando houver virar a chavinha das pessoas de que na verdade a gente está falando de 15, 20 reais por mês e de que metrificar isso através de tanto quantos likes no Facebook ou comentário talvez não seja o melhor caminho,
e sim a ideia de que você tem como quase que se imbuir de algo cívico, de que sim, eu posso ajudar a pessoa que está do meu lado a executar alguma coisa. E se a gente chegar nesse ponto, e isso só vem através de aprendizado e de certa forma, distribuição de informação, aí sim eu acho que a gente vai estar chegando num ponto legal. E eu não sei se alguém chegou nesse ponto ainda, mas assim, vamos ver, vamos trabalhar. Um pouco nessa linha, eu acho que ele explorou na fala dele que não é só um ganho financeiro. Eu acho que a sociedade como um todo, na hora que ela começa a superar algumas necessidades, ela começa a ver outras coisas também. E principalmente que uma parte do que é empreendido com esse mecanismo tem impacto de ganho coletivo. Eu acho que é um pouco a mudança mental, aquele fala de cultura, o que foi bem colocado aqui do ambiente americano ao ambiente brasileiro. Nós temos aqui ainda uma sociedade em desenvolvimento, não é um país em desenvolvimento, é uma sociedade em desenvolvimento que agora está tendo acesso à educação e a gente ainda questiona a qualidade da educação. Então é um processo, né, que a gente vai aprender no mecanismo, tentando evitar os erros que outros países têm, mas que no caso brasileiro acho que tem um grande espaço de crescimento, talvez não tanto no mundo dos negócios. Eu acho que esse talvez seja um diferencial nosso. O mundo dos negócios ainda está longe desse mecanismo, porque aí vai se pensar no retorno. Aí a gente vai entrar na economia capitalista, e isso não é um mecanismo capitalista. É fundamental que a gente tenha muita clareza disso. Ele tem forte foco, né, em sustentabilidade, em economia solidária, é um outro instrumento que você convive em paralelo. Just real fast on that. I think I would caution not to underestimate the where we are. I think we're at the very beginning of crowdsourcing. We like to ask people we meet in the United States if they know about Kickstarter, and many people do not. Obviously, you are all part of, we're self-selected to be at this conference, so we all know a lot about this. But most people have not been touched by this yet. And so I want you to remember that hope, two things, hope, which got President Obama elected, hope and the sense of wanting to be part of something bigger is innate in human beings, and I think we all, and as all of the sort of pessimistic stuff I talked about with banks and government, I think those senses are coming out even more, that we want to be part of something real and meaningful, and that we're all that people are very hopeful. And so when you think about Brazil, I think about, a lot of people play the lottery because they're hopeful. A lot of, something that makes, I hope I don't offend anyone, but people who, a lot of housekeepers will give a lot of money to new churches that are formed because they're hopeful and they want to be part of something. But wait until these people are exposed to the power of Catarse and crowdfunding, and we're big fans of Catarse. And what Rodrigo and the team at Catarse are doing is really amazing, and the potential is enormous, we think. And for these people and everyone else, once you're able to have a way to help each other, I think there's going to be amazing things happening. So don't underestimate where we are. I think we're still at the very beginning. Nós estamos com um tempo bastante curto, dá tempo de responder duas perguntas. Quem tem pergunta? Bom, e outra coisa, quem não conseguir fazer pergunta agora, por favor, procura a gente aqui em cima, logo depois da live, a gente responde todas as perguntas. Boa tarde. Meu nome é João, trabalho na Endeavor, parabéns por vocês aí pelo trabalho. A minha pergunta é sobre curadoria. Como vocês trabalham a curadoria das propostas? Você pode dirigir a pergunta para alguém para a gente deixar? Tanto ao Catarse quanto when you wish. Tudo bem? A curadoria é bastante flexível, ela tem que ser um projeto, né? O que se entende por projeto início, meio e fim, tem que ter a entrega de algum valor, né, para a pessoa para apoiar aquele projeto.
E de certa forma ela é bem dinâmica. O Luiz que está sentado ali e a Jéssica, que não sei se aqui são os magos da curadoria, e a gente avalia coisas muito mais, tipo, se a pessoa tem uma proposta real, que está bem fundamentada, se ela vai conseguir levar à frente essa proposta, né, e ativar as redes necessárias, offline ou online, para que seja possível. E a gente faz até, de certa forma, assim, para que a pessoa também não queime uma ficha. Então a curadoria, ela é hoje feita pela gente, mas a ideia, dentro de tudo isso que a gente falou agora há pouco, é que isso seja distribuído também. A gente está começando a estudar as melhores maneiras de distribuir essa curadoria para que a coisa fique mais orgânica. Isso eu respondi a sua pergunta. We decided to be very free in who can put fundraisers on the site. We're trusting in the people to identify anything that's bad or harmful. As long as it's legal and people want to fund it, we're allowing it. We also don't trust in any committee that we could form that we know better than you know. One small question about Kickstarter is, if I want to put a film project on Kickstarter and they say no, they don't tell you why they say no or how you can fix it. They just say no. And then you wonder, maybe, is a friend of someone on Kickstarter already doing this? We don't want any of that. We want freedom and openness, and we trust in the crowds to identify bad projects. That's our position, and we might be wrong, but that's what we did. Última pergunta? Oi. Oi, boa tarde. Meu nome é Luciana, trabalho no Sebrae Paraná. E ouvindo vocês falando sobre crowdfunding e crowdsourcing, eu fiquei aqui refletindo sobre essa questão do capitalismo. Ou seja, qual seria o futuro do capitalismo com essa questão do crowdfunding, né? Se isso é mais uma nova forma, uma nova ordem de capitalismo, ou é o começo do fim. Assim, eu acredito nas pessoas, eu acredito na generosidade, tanto é que eu estou aqui, justamente porque eu acredito nesses projetos todos, mas eu sei que o mundo não ficou bonzinho de uma hora para outra. Vai sempre haver a preocupação com lucro, com resultado, e isso não vai acabar de uma hora para outra. Então, na opinião de vocês, quem quiser responder, qual é a nova cara que o capitalismo vai tomar agora, ou é a derrota? Eu vou pedir para vocês responderem de maneira objetiva, mas a justificativa, quem quiser saber, conversa com a gente lá fora. Tudo bem? Okay, I don't think it's the beginning of the end. I think it's the end of the beginning of capitalism. And I think that there is... I lived in Soviet Russia, I lived in Moscow, eu falo russo, and we don't want to live in Soviet Russia. Trust me, pode acreditar. Capitalism is evolving, and it's the end of the beginning of capitalism. And you're going to see some amazing things come out of Occupy movement and conscious capitalism and some other initiatives that are out there. Eu gosto de pensar no conceito até de desenvolvedores, de que a gente está entrando em mais uma iteração do capitalismo. Onde a gente teve um capitalismo mercantilista, depois um capitalismo industrial, e a gente vai entrar para alguma coisa que não necessariamente a gente conhece, tem gente até que usa alguns termos novos. Então eu concordo bastante com a visão do Dave, de que no fundo a gente só vai ver uma mudança em algumas mecânicas, mas que no fundo é uma evolução do próprio sistema. Tem mais uma? Então, última pergunta. Meu nome é Fábio, eu sou dono de uma empresa chamada 24/7. Eu tenho uma observação aqui. Não tem banco patrocinando isso. E a outra é, alguém já meteu a mão no peito de vocês, falando, para, isso daqui já teve alguém tentando regulamentar, parar vocês no momento? A pergunta é para Catarse. Não tem nenhum banco por trás disso. Não, o comentário é dizer, por que será que não tem? Sim, por que será que não tem? Eu não saberia te responder. Eu acho que, como o David disse, acho que é um movimento que vem de alguma forma ou de outra da base. E são soluções que estão sendo apresentadas pela base. Então, o
valor que a gente entrega, eu não vendo uma garrafa d'água, eu não vendo absolutamente nada, na verdade. A gente está proporcionando mecanismos de causar impacto. Se teve alguém que disse pare, até agora não. Espero que as pessoas não digam pare, venham dialogar. É mais interessante. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Quem quiser bater um papo, não pode deixar. Obrigado.